Fala comigo que a gente fala com vocês. Opa, aqui no Fala Docente, mais uma vez trazendo pessoas ilustres, de renome e ainda de dinheiro. Hoje a gente está falando aqui de arrecadação pública, estamos falando de cobranças de impostos e, em específico, o ISS, né? E o ISS, antes de eu passar a palavra para ti, eu depois peço que você se apresente novamente. O ISS, ele há uma confusão no nome do que é formado essa abreviação, né? ISSQN, outros falam ISS. Qual foi a origem dessa cobrança de imposto e como que você percebe a aplicação dos municípios menores, aqui da Unipública Uniflex, a transformação desse imposto para caixa, para dinheiro de fonte livre lá no município, de forma prática? Não, na verdade... Se apresente de novo, por gentileza. Meu nome é William Oliveira, sou gestor fiscal da Prefeitura de Curitiba. Homem do dinheiro. Uma parte de gerenciamento de ISS e faz parte do Conselho de Contribuintes também, que é a órgão de julgamento tributário de segunda instância. Bom, com relação ao termo, na verdade, a Constituição fala imposto sobre serviços de qualquer natureza, né? ISS, qualquer natureza. Mas, na verdade, né, o ISS, né? Fica mais fácil. Não tem porquê, né? Falar de qualquer natureza. É que lei tem que ser bem explicada. A previsão desse qualquer natureza depois está prevista na lei complementar, né? Que é a lei 116 de 2003, que é a lei realmente de ISS, que traz, digamos, uma lista de serviços tributários, uma lista taxativa com interpretação extensiva conforme o STF, né? Mas vamos usar ISS, mas fica mais fácil. Todos conhecem. Né? Mas com relação assim, aos municípios mesmo, né? Eu vejo assim, muitos municípios têm essa dedicação com o IPTU muitas vezes apenas. Maior, né? Porque não necessariamente maior, mas é o que, vamos dizer assim, a população procura mais. Né? Então, todo mundo, tem uma casa, eu quero regularizar o IPTU, e ele gera uma demanda muitas vezes maior. Entendi. Né? E às vezes tem um número maior de pessoas, né? Porque tem mais residências e tudo mais. E às vezes se dedica muito ao IPTU e até mesmo ao ITBI. Mas o ISS, ele tem, como a gente já comentou há um pouco, né? Ele tem uma infinidade de possibilidades e é uma arrecadação pronta, né? É uma arrecadação, vamos dizer assim, não há uma complexidade, há uma complexidade às vezes do procedimento, de cobrança, tudo, mas a apuração dele não é tão complexa porque é receita versus ali. Planilha, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, 5%, a alíquota máxima, vamos dizer assim. Então, ele não é um imposto, ele é um imposto cumulativo, então ele não tem algumas regras, muitas vezes, que a gente vê lá pelo semestre, por exemplo, crédito, débito, crédito de semestre, que dá algumas que gera, muitas vezes, o que gera, muitas vezes, essa guerra fiscal, gera complexidade. O ISS, nesse ponto, até ele não tem toda essa complexidade, então, é muito mais a parte também contábil, como verificar esses lançamentos, divergência de interpretação, tanto que a gente tem essas decisões do STF, justamente porque tem sempre existem alguns conflitos, né? O conflito mais famoso é o ICMS versus ISS, né? Mas não são só essas matérias, pode ter conflito com o IPI, nos bancos tem conflito com o IOF, então existem sim alguns conflitos, mas ultimamente nos tribunais o ISS tem logrado muito êxito nas teses, então várias decisões têm sido favoráveis ao ISS, que confirma, então, né, principalmente esses serviços tributários pela lista. E todo município tem inúmeros serviços. Não tem um serviço que a gente diria que o município não tem nada. Né? Todo município tem lá uma publicidade, tem uma contabilidade, tem uma construção, tem algo que pode ser cobrado. Né? E é importante a gente falar de todos eles, mas principalmente dessa questão da arrecadação do Simples Nacional. Né? E como fiscalizar o Simples também é um dos temas assim que a gente sempre fala, porque é uma base muito extensa de contribuintes, né? E é um regime impositivo, né? Não é um regime, digamos assim, a partir do momento que o contribuinte ele ingressa nesse regime, o município ele tem que acatar o recolhimento do Simples, né? Então, a complexidade, às vezes a pessoa tem uma certa resistência quanto ao Simples, a sua complexidade, de fato não é simples, né? É simples para quem paga, né? Mas existem formas de você otimizar esse procedimento de cobrança. O próprio Tribunal de Contas, né, nas imposições que ele fez para o município, ele cita como deveria ser feito. É bem interessante. A ele fala, né, cruzamento do PGDAS versus notas fiscais. É um procedimento, vamos dizer assim, que não há tanta complexidade e que só aí você já encontra muita diferença, né, entre o que o contribuinte emitiu de nota e o que ele declarou perante a Receita.
E é sistematizado, né? Então, você tendo uma forma de base cruzar de essas consulta. informações, você já consegue ter uma base enorme de contribuintes que podem estar sonegando essa informação e tem uma diferença aí para lançamento, ou até mesmo para autorregularização, né? Você comunicar esses contribuintes que foi encontrada alguma divergência, dar um prazo de regularização, enfim. E vai muito da política ou do planejamento, mas assim, os municípios têm várias possibilidades. Então, e se bem feito, a arrecadação do ISS ela tende a ser superior ao IPTU. Né? No caso do município, olha aí, Curitiba, olha a dica aí, maior. municípios... E não traz guerra, né? Porque o IPTU tem essa discussão municipal que o pessoal usa isso lá, vereança muitas vezes usam, a própria atualização de IPTU já fazem lá uma arruaça no município, né? Vai subir os impostos. Os municípios pequenos, às vezes, podem ter um conflito do IPTU com o ITR. Tem também. Mas o ISS pode ter um conflito municipal com relação a quem é devido. Né? Então, a quem é devido? A quem tem que... Qual o local de incidência, né? Então, tem 2 municípios tá ali, certo, tem uma... Né? A gente teve até um caso, agora que a gente conversou sobre, né? Cartórios, né? Poxa, mas o ato é lá de outra cidade que é feito nesse cartório, mas o ISS é devido ao estabelecimento, então é no local do cartório, não é pelo ato da ordem deriva. Então, veja que podem ter polêmicas, podem ter divergências, mas aí cabe ao fisco ter a estrutura, e sem falar da estrutura até de julgamento tributário, porque né, esse é um caso que pode gerar um lançamento e uma discussão administrativa, porque a primeira opção nem sempre tem que ser a opção judicial. Você tem a opção administrativa, às vezes, de julgamento, né, e aí cabe ao município estruturar, fazer uma forma que tenha um julgamento tributário equipado para responder essas demandas, né? Sem às vezes ter que judicializar. Isso também ganha velocidade, ganha eficiência e ganha arrecadação, né? Tudo mais, arrecadação também. Então, você, como fiscal aqui da Prefeitura de Curitiba, levando o universo aqui, vamos fazer aí, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, faça aí um universo onde você começou hoje numa prefeitura, o Will vai começar hoje também com todo o seu conhecimento, numa prefeitura lá de Quitandinha, lá no interior do Paraná. Então você chegou, já deram um café para você e o prefeito passou na sua sala, olhou para você, tô te esperando para pagar minha folha, pagar meu 13º final de ano, sobre ISS. Tu começaria por onde? A primeira resposta seria já vamos arrecadar, mas não tem como ser essa a primeira resposta. De novo, torna-se repetitivo, mas primeiro tem que olhar a estrutura. Né? Não adianta a gente achar que vai fazer milagre sem estrutura. Então, claro, primeiro é sistema informatizado, né? Cruzamento de dados, informações, como é que estão as informações? Como é que está o pessoal? Como é que está a equipe? Como é que... Né? Tem que primeiro estruturar, claro. Mas, claro, se a gente for daí partir para uma questão mais de arrecadação, hoje existem, vamos dizer, esse quer um resultado mais imediato, né? Prático, né? Tem essa situação que eu falei do Simples Nacional, que eu acho bem interessante. Simples Nacional cruzar... Que é a autorregularização do Simples. Federal, né? Cruzar o PGDAS com a nota, talvez seja uma primeira, assim, à medida que possa gerar um resultado interessante, porque você tem uma oportunidade de regularização, que gera aquele efeito educativo também, né? Um regulariza, o outro também vai regularizar. Né? Com certeza. Construção civil, de certo modo também, você ter uma forma de cobrar esse ISS antes da liberação do Habite-se, ou mesmo você cruzar os dados dos alvarás do município de construção liberados, que não possuem CVCO, que não possuem Habite-se, são formas que você consegue já implementar, vamos dizer assim, né? Não é algo de longo prazo, né? Você já consegue, quem sabe, instituir e já começar, mas sem desprestigiar, sim, as outras fiscalizações de longo prazo também. Entendi. Né? Fiscalização de bancos é uma fiscalização, às vezes, que o pessoal vê um pouco como complexa, mas é aquela coisa, depois que você faz a primeira, você engata. Conhece. Né? Então, e muda aquilo que você comentou. Ali em diante, o banco já traz esse alerta. Várias pessoas comentam, né, que fizeram uma primeira e depois não precisou fazer mais porque começou a recolher. Então, isso é bem... O pessoal comenta, né, os municípios menores comentam que já aconteceu. Então, são fiscalizações pontuais, não aquelas fiscalizações morosas de anos. Entendi. Solicitar toda a documentação, livros e coisas que às vezes intermináveis, né? São procedimentos mais pontuais visando realmente a constituição do crédito, mas não só qualquer crédito, um crédito, vamos dizer assim, bom, um crédito que possa virar de fato arrecadação, né? Não só um crédito que vai ser lançado, vai ser discutido, vai para a administrativa
e talvez nunca, né, você vai ver esse recurso. Traz uma estimativa e aí o prefeito conta, né, de certa forma, com esse recurso, e aí vem esta baixa poder, né, de cobrança, porque eu também concordo, há muito que se fazer antes de ajuizar, né, antes de gerar mas essa importância de pensar nesses créditos que possam ter liquidez, né? Créditos que de fato você tem uma possibilidade de cobrança mais efetiva, que não tem um nível de discussão tão grande judicialmente, mas seriam as primeiras frentes. Mas claro que a obrigação legal do fisco é cobrar todas as frentes, né? Então a gente não pode deixar de fazer algo, a gente tem que fazer, né? Então algumas fiscalizações a gente sabe que vão gerar demandas judiciais, mas tem que ser feitas, né? Dependendo, né? O valor também faz parte, vale né? a pena. Faz parte do processo, né? Tem umas coisas o que eu não gosto é dessa regra geral, sabe? Que eles trazem. Então, vamos cobrar todo mundo, executar todo mundo. Teve uma época aí, eu vou falar, não me entendo mal, advogados, mas pelo honorário de sucumbência, 17, 18, 20 mil ação de execução. E traz para dentro meus honorários, põe no meu bolso e a ação que rola, né? Mas esse é o problema. Uma coisa que você comentou, né? O custo disso também, né? Para os cofres públicos, né? O custo da judicialização, né? Todo esse processo tem um custo. Mas ele vai pagar no final. Ele já não está pagando, dependendo, o problema aí é os juros compostos também, né? Que a dívida vai aumentando, e às vezes se torna impagável. Então, a gente tem pensado, acho importante pensar, né? Sempre nesse equilíbrio, em aula, né? Também nesses créditos que possuem uma efetividade em termos de arrecadação, ou seja, algo que possa vir a se tornar líquido, né? Que possa não ser só um número de lançamento, mas que possa você enxergar ele dentro da arrecadação, dinheiro no cofre. Então, tem que ser as duas coisas, né? É tudo uma questão de equilíbrio, planejamento, mas você tem que enfrentar todas as frentes, né? Mesmo com algumas, principalmente quando entra com municípios menores, às vezes com um auditor, com 2 auditores, realmente é difícil, mas cabe aos gestores entender essa importância e, de novo, entender que mais pessoas nessa área são investimentos, né, que vão reverter, né, para o município, que vão contratar outros profissionais. Então, isso vira, se você fizer um bom planejamento e saber, né, como enfrentar e saber realmente como fiscalizar. E aqui a gente está falando, né, não de querer de uma sanha arrecadatória, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de cobrar aquilo que tem que ser cobrado, que o pessoal devido, que é devido mesmo. E como você falou, a questão do preço, né, o ISS ele é um imposto, vamos dizer assim, predominantemente indireto. Ou seja, ele está dentro do preço, então, embutido, vamos dizer assim. Então, quando você paga pelo serviço, né, você já está, de certo modo, tem o ISS ali dentro. Então não tem também porque muitas vezes o empresário questionar, eu tenho que pagar mais 5%. Não é mais, às vezes você já colocou no preço. Tempo atrás, não é mais, às vezes você já cobrou. Né? Então, 20 anos atrás, 15, hoje eu raramente escuto. Tinha aquele ditado popular, aquela cultura popular, aliás, em que quando ia lá se fechar um orçamento, perguntava, com nota ou sem nota? Mas acontece dessas histórias, a gente tem. Não, mas quanto ele acrescentava? Isso é uma prática realmente. Nunca que ele acrescentava o valor exato da alíquota dele. Mas a gente até. Eu duvido também que recolhia, né? A gente atende várias denúncias, né, de situações assim, falta de nota e tudo mais, sempre tem que atender todas, e a gente sempre tem buscado esse entendimento, né, de que aí é uma questão de educação fiscal do contribuinte, de pedir a nota, né? Existem vários programas de benefício da nota. Aí, minha nota Paraná, né? Isso tem a nota Paraná, que é a nota do estado do Paraná, e a nota Curitibana, que é a da prefeitura. Então, às vezes o pessoal confunde, né? Mas na verdade são bem distintos, né? O nota Paraná é a nota da parte comércio, né? Produtos, né? Então você vai no mercado, na farmácia, enfim, outras atividades. E a nota curitibana, que é o ISS de serviço. Então é médico, advogado, contabilidade, academia, pet shop, enfim, estacionamento, ensino, tem muitas áreas, né? Você sabe que no nosso meio, né, vou estar aqui, tomara que não tenha ninguém da Receita assistindo, no nosso meio aí da graduação, da pós-graduação, na Uniflex, tudo é tributado, né, 100% em virtude da fonte pagadora.
Mas não há uma cultura de pedirem nota fiscal sobre uma graduação, sobre uma pós-graduação, né, que estende-se às vezes por mais de 1, 2 anos, e resgatando aí onde passamos estudando, raramente pedia lá, né? Essa questão Dessa entender educação, da educação fiscal, mas assim, de entender também esses benefícios, né? Assim, o Noto Paraná até o pessoal ficou bem famoso, mas o Noto Curitiba é o mesmo sistema, né? Você pode resgatar esses valores, alguns créditos, pode abater no IPTU, tem vários benefícios, transformar em créditos de cartão da URBS, enfim, né? Tem vários outros benefícios. Então, se as pessoas entendessem que, na verdade, quando você, né, solicita essa nota, ela vai reverter em dinheiro para você, acho que todo mundo ia pedir, mas as pessoas, às vezes, elas não tiveram essa compreensão, ou até tem, às vezes, alguma desconfiança, né, com relação à informação, mas a desconfiança, ao meu ver, tem infundada. Já escutei. Infundada. Não, é porque a Receita vai saber quanto eu gasto. Mas me desculpe, você acha que a Receita... a Receita Federal, estadual, já tem essas informações, ainda mais que o maior gasto é em cartão de crédito. Então, as informações já estão lá, né, não tem... a Receita tem outros meios para saber essas informações, então é um mito, né? Eu não vou pôr a nota, porque não, na verdade não existe. Nesse caso, eu posso dizer com tranquilidade que a finalidade ela é realmente essa educação fiscal. A Receita Federal tem seus meios aí de imposto de renda e outras finalidades. Eu acho muito legal também, né, quando se vê lá, por exemplo, a devolução do 10º da Câmara Municipal, né, tem uma prática muito comum aqui no Paraná, eles devolverem ao final do ano uma certa quantia, né, para a prefeitura, e tem certos prefeitos que escondem isso a todo custo do cidadão, e outros que sobem num palanque com um cheque, assim, né, ganhamos 3 milhões da arrecadação, e ali ele já sinaliza o que será destinado, né, fala-se sobre ambulância, fala-se sobre um calçamento, afinal de contas também é fonte livre, e veja que fantástico usar também desse método, né, para destinar uma arrecadação de ISS, né, aos empresários. Faremos aqui um pátio industrial, o mínimo ali, né, aí as pessoas se tornam um combustão para esse incentivo da vantagem, né, infelizmente, né, a gente está falando aqui de boas práticas, mas existem as más práticas, e o discurso dos empresários é quase que o mesmo. A gente leva o Brasil nas costas, nós fazemos... uma grande vantagem, sim, ser empresário. E é claro, isso cobra-se a conta, né, que é o ônus tributário desta vantagem. E, por sua vez, o empresário recebe diversos apoios, incentivos. Tivemos na pandemia vários programas incentivando isso, dando, né, mais prazos, reparcelamentos. Então, eu, como empresário, posso dizer isso, há um apoio, né, eminente em relação aos governos, aos empresários. Por sua vez, falando do município menor, há uma baixa publicidade da destinação desses recursos para apresentar isso para o empresário, essa vantagem do recolhimento, né? Ele entendendo essa destinação, é o mínimo que ele vai querer contribuir. Até mais, vai trazer ali, então eu vou abrir ou os próprios quinais dessas ISS, às vezes ele está num enquadramento errôneo ali, né, de uma contabilidade. Eu tenho uns 15 anos de contabilidade terceirizada ali, eles fazem igual para todo mundo. Eles têm práticas lá de Ctrl-C, Ctrl-V, mais do que qualquer outro tipo de empresa. E a gente acha que estão lá tendo gestão, não, eles estão lá contabilizando o que se passou, mas não te dá respostas, né, de tributárias. E aí tem outras empresas que são especialistas nisso. Mas muitas vezes está deixando de arrecadar da maneira correta, pelo perfil que se tem a empresa. Essa educação fiscal é dos dois lados, né? Tanto do empresário entender, né, que na verdade a tributação ela tem essa finalidade de fomento das políticas públicas e investimentos, né, do município, mas para o consumidor esses programas de incentivo, eles, de certo modo, na verdade, deveriam todos pedirem nota já pelo pedir, né? Mas assim, já que há às vezes uma resistência, esses programas visam incentivar justamente isso, né? Entender que a nota fiscal ele é realmente um documento hábil para demonstrar aquela atividade, demonstrar, nesse caso, ao fisco que há uma tributação ali, né, a ser feita. Então, aí é uma educação de todos os lados, mas é fundamental essa questão da solicitação da nota fiscal para qualquer serviço, né? Mas às vezes falta esse entendimento, como você falou, às vezes, poxa, é um número baixo que pede nota fiscal, mas na verdade deveria ser 100%, porque é um direito seu, você não está pedindo nada. Às vezes até já vi pessoas assim, né, a
pessoa não deu a nota e fica até acanhado de pedir. Não, Aconteceu é um comigo. direito seu. E fora aquela bagunça que às vezes você vai pedir uma nota, você percebe que não tem muita prática naquele estabelecimento, aí chama o gerente, vem outro e tenta imprimir, não sai, volta um e fala, me dá o seu telefone, eu vou te mandar. Nunca mais. Não, Aí eu fico pensando, só eu que peço faz nota parte, fiscal. mas você tem que pedir. Eu sempre, estacionamento é muito comum você citar, né? Ó, quero o CPF da nota, a pessoa dá aquela olhada assim, né? Mas anota ali na hora, né? E você tem como, falando aqui produtivo, você tem como acompanhar pelo site da prefeitura se aquela nota foi emitida. Sim. Então, deveria ser algo natural. Então, essas situações que acontecem, às vezes a pessoa tem um incômodo, fazer, às vezes até uma cara feia, faz parte, mas é teu direito. Isso você não está pedindo favor nenhum. E é desse sentimento, então, que o fiscal, né, o Will deu que chamei de Will porque é meu colega, mas pode chamá-lo também, o Will, o William, deu várias dicas de como os municípios podem ter melhores arrecadações. Ele deu um exemplo aqui da referência de Curitiba. Veja, de forma rápida aqui, traremos, de forma bem sintetizada, falou em 1,9 bilhões o ISS. E qual é a arrecadação total de Curitiba? Então, a gente está falando de arrecadação tributária, né? A gente vai falar um pouco mais de 1 bilhão de IPTU, mais uns 700. Então, veja, o IPTU já fica abaixo do aqui, ISS. arredondando, né? IPTU. No caso de uma capital que tem, né, Serviços, essa fiscalização, que tem muito serviço, né? Então, já é o dobro, praticamente. Tem esse potencial de arrecadar mais ISS. O né? CMS? O CMS vem por transferência. Então, aí são várias regras, né? Mas daria quanto nessa... Eu vou ser sincero para você que eu não vou ter o valor. Não sabe a proporção. Porque a gente... O que acontece, né? A gente acaba fechando-se num mundo ali. Aqui é estrito senso. Né? A realidade, eu até comento em sala, né? A realidade nossa acaba sendo diferente, né? Porque às vezes a gente conversa com alguns colegas de outras cidades, eles fiscalizam tudo. Taxa, ISS, TBI, IPTU e acompanham a transferência da estadual. Então eles faz tudo, né? É 2, 3 para fazer isso tudo. Uhum. Claro que aqui nós temos uma possibilidade melhor de segregar. Então nós temos um departamento pela robustez também da fiscalização. Nós temos um departamento só de arrecadação imobiliária, TBI, IPTU, e nós temos um departamento só de ISS, e nós temos um departamento de transferências, né? Que é a parte do ICMS. Então, só que na prática a gente acaba ficando um pouquinho... se dedicando muito no assunto, faz parte, né? A gente sabe um pouquinho de cada, né? A gente também ensina o PPU e TBI, mas claro que no dia a dia, né, tenho 2012, né? Então eu estou 11 anos fiscalizando ISS. Passou milhões, então, bilhões, realmente, trilhões. Então, não tudo isso, mas a gente acredita que, né, todo dia a gente trabalhando um pouquinho, né? Se fosse somar, a gente... Como eu falei, né? Um auditor, ele se paga, né? Então, se for somar, acho que cada auditor lá, cada colega que já lançou, dá um valor considerável. Mas a gente acaba ficando tão focado, né, naquele trabalho que eu nem vou trazer os números dos outros setores, senão eu vou falar errado. Já tá bom. Aprendemos hoje, então, a como arrecadar 1,9 bilhões. São dicas preciosas. Deixa eu fazer a ressalva, né, cara? Aqui é o resultado final da arrecadação, né? Uma estimativa do ano, né? Mas claro que aqui eu tenho que fazer os elogios a toda a equipe também, né? Que na verdade são uma grande equipe que torna isso possível, né? Então é uma equipe grande, não tão grande quanto eu gostaria, mas é uma equipe grande, né? A gente sabe, quanto mais gente, mais possibilidades, mas com certeza uma equipe grande que faz isso acontecer e tornar esse valor que eu estimei aí, vamos dizer, em 2023 aí possível, né? Então é muita gente se dedicando muito, né? Para que realmente isso se aconteça, reflita. Então são várias frentes, né, vários setores, e não só de fiscalização, eu falei muito de fiscalização, mas nós temos outros setores importantes, internos, que também trabalham com a parte de processos, alvará, então na verdade é um conjunto, né, na verdade é o trabalho de todo mundo ali que faz isso acontecer, né, com o apoio do secretariado, com o apoio da administração, então a administração também, né, tem que pontuar isso, a administração também tem tido essa visão de apoiar essa fiscalização, né? Incentivar novas práticas, novos procedimentos, novas melhorias, investimentos que possam tenham essa possibilidade de a gente exercer bem o nosso papel. Acho que isso é importante, né? Nós temos essa possibilidade de pensar e criar novos meios e
e aplicá-las, né? Isso é bem importante. Então tem uma equipe grande lá que eu não posso ser injusto aqui de deixar de citar todo mundo que contribui. O Will Fiscal, que é da Prefeitura de Curitiba, né, na Autoescena, esses outros também temos alguns referenciados docentes que são também nesse setor de tributação aqui de Curitiba, um homem de bilhões. Will, conhecimento é poder, né? Você trouxe aqui vários aspectos e a gente sempre reafirma, e a capacitação como você é a solução, né, que se tem, ou pela quantidade de pessoas, pela eficiência, pela eficácia, para conseguir essas contribuições. Quer ter dinheiro aí no seu município? Ó, saiba como aqui nesse podcast.